Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos no nosso compromisso, mais uma vez, na quarta-feira, com nossos estudos. Sempre uma mensagem, um tema para nos corrigirmos a partir de nós mesmos, após sempre o convite que fazemos, e que façamos uma autoavaliação, né? Sempre trazemos temas que nos ajudam no dia a dia. Então hoje não vai ser diferente. Nosso título da mensagem: corrigir e pagar. Então, agora mesmo nós vamos trazer essa orientação de Emmanuel que está lá no livro Justiça Divina, na lição 43. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, que são endereços importantes de termos à mão, para que possamos, principalmente o telefone, para encaminharmos os nomes para tratamento à distância. Importantíssimo que a gente continuar e fazer esse trabalho para aquelas pessoas, principalmente, que estão distantes, estão sem condição de locomoção, não podem frequentar a nossa instituição presencialmente, que acontece toda segunda-feira, aqui em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. Então é importante mandar os nomes para tratamento, porque na própria segunda nós temos esse trabalho de oração à distância. Então é importantíssimo a gente ter à mão aí esse número gravado e comunicar conosco, tá bom? Muito bem. Ao final do nosso estudo, então, faremos uma oração em benefício dessas pessoas que mandaram seus nomes e vamos colocar para vocês aí o texto do Evangelho que selecionamos para o nosso estudo de hoje. Corrigir e pagar. E já vos esquecestes da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Então, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e te agradecer, Senhor, pela vida, pela oportunidade que temos na presente encarnação para a construção do nosso futuro, baseado na programação que todos nós temos em relação à vida, a fim de que possamos agir da melhor maneira possível e que esses estudos aqui possam nos trazer os recursos e o conhecimento que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Ok, amigos. Vamos então dar início aqui à nossa leitura dessa mensagem. Dessa mensagem trazida por Emmanuel, corrigir e pagar. Ele começa a fazer, nós vamos ver aqui, situações do dia a dia, e muitas das vezes ele observa o nosso comportamento de uma maneira geral. Então é preciso a gente ouvir, fazer uma autoanálise, para ver se nós não enquadramos em alguma situação colocada por ele aqui. E é importante a gente entender esse mecanismo da vida que nós acreditamos acontece com todos nós, por isso que Emmanuel nos traz essa lição. Muito bem, ele começa assim: corrigir e pagar. Vamos projetar para vocês acompanharem comigo. Cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Então olha que bacana, cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo. Então, já nesse início ele quer mostrar para nós que a nossa vida, ela é permanente, diária, dinâmica, ativa. Nós não podemos perder tempo, é isso. A cada hora da nossa vida, ela é importantíssima, porque ela está cumprindo
com a determinação espiritual dentro do nosso programa reencarnatório, impelindo-te às provas de que necessitas, às provas de que necessitas. Você vê que tudo que ocorre conosco na vida tem um sentido, tem uma importância, e que nós precisamos estar atentos, porque ela vem no decorrer das horas, do dia. E ele fala, ó, para a sublimação do teu destino. Então, existe uma programação reencarnatória para todos nós. Ok, nós já entendemos isso. Ora, mas no dia a dia da nossa vida, nós temos a postura que, através do livre-arbítrio, nós podemos modificar esse destino. E isso quem fala é a própria espiritualidade. Nós já mostramos aqui, tem várias mensagens que mostram isso. Porque eu posso fazer, inclusive, coisas a mais que está no nosso programa reencarnatório. Por exemplo, fácil para a gente entender. Se eu tenho um número de filhos dentro da programação reencarnatória, quando eu adoto uma criança, mais um filho, eu estou fazendo a mais. Isso é só um exemplo. Então, no dia a dia nosso, nós podemos estar fazendo a mais. Se nós cumprirmos com o que nós prometemos, nossa, já está ótimo. Já está ótimo. O importante é entender que a vida ela é dinâmica. Ela é dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Ela é toda hora, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Outro dia aqui nós falamos, qual é o meu programa reencarnatório? Só no final do dia você vê o que aconteceu contigo. Aquilo que estava programado a acontecer. É assim, meus irmãos. E se nós agirmos com equilíbrio, com harmonia, nós podemos ajustar esse destino, porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso comportamento em relação a esses acontecimentos, a gente complica. Não age de maneira correta, pioramos uma situação. Por isso que nós falamos que nós podemos ajustar o nosso destino a partir do agora, do que fizermos hoje. Tá bom? Na sequência ele fala assim, ó: exclamas no momento amargoso, dia terrível. A gente fala mesmo, né? Nossa, mas que dia terrível. Tem hora que a gente fala assim, não devia nem ter levantado hoje, saído de casa. Aí ele fala, ó, esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. Porque não foi à toa que teve o acontecimento para você chegar nessa conclusão e falar essa frase. Olha que coisa interessante. Não é que a gente é um robô na vida, sem possibilidade de alternância, não. A alternância que nós podemos fazer positivamente é obedecer o que acontece, ter comportamento digno e, quem sabe, fazer até a mais. Porque se não for assim, nós vamos repetir as condutas anteriores, de vidas passadas, de acontecimentos passados. Por isso que a vida ela vai nos trazendo, por isso que ele fala da provação, ela vai nos trazendo aquilo que a gente necessita para o nosso crescimento espiritual quando nós agimos com sabedoria, dentro dos ensinamentos evangélicos que temos aprendido. Olha o que ele fala aí em relação à família. À frente da família, atribulada, costumas dizer, o parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar o cadinho que te aprimora. Nós até falamos aqui,
A constituição familiar é o principal local de maior dívida nossa do passado. Nós nascemos na mesma família, como pai, mãe, esposo, esposa, filhos, irmãos, parentes consanguíneos. É onde reencarna nosso maior problema reencarnatório. Porque fica mais fácil a convivência desses acontecimentos. Se eu tenho uma dívida com uma pessoa que mora em outro estado, em outra cidade, em outro local, muito mais difícil o meu encontro com ela. Agora, dentro da constituição familiar, não. Eu estou convivendo ela ali diariamente. Então, quando nós temos esse comportamento, meu parente é uma cruz, meu parente é uma ovelha negra, é difícil, lembra, para eu chegar nessa conclusão, não foi à toa. Algo aconteceu que está enquadrado no meu cotidiano. Então não é surpresa. Por isso que Emmanuel fala, ó, tá sentindo assim, ó, tens contudo no lar o cadinho que te aprimora. E a oportunidade que a gente tem de crescermos espiritualmente. É fácil? Não. Mais fácil é a gente ter esse comportamento aí, indevido. Aí é fácil. Porque nós estamos repetindo atos do passado. Olha o que ele fala do companheiro. Censurando o companheiro que te desertou, repetes veemente, nem quero vê-lo. Então, censurando o companheiro que desertou, repeles veemente, nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Se eu tiver silêncio, tiver a caridade do silêncio e a caridade da tolerância, eu vou crescer espiritualmente na companhia desse companheiro que inadvertidamente a gente muitas das vezes fala, nem quero contato, nem quero vê-lo, quero distância dele. Por isso que o Chico Xavier falava que ao longo da vida ele teve perseguidores espirituais, os obsessores. E a espiritualidade superior, na figura de Emmanuel, podia muito bem afastar essas entidades, mas eles não interferem na necessidade provacional que o Chico precisava. Então esses espíritos não eram afastados. Ora, Emmanuel estava em contato com a luz constantemente. Olha a produção mediúnica dele. Para mais de 500 livros. Quando ele desencarnou, estava com 412, foi surgindo muito material, muita coisa que ele escreveu, que não tinha sido publicada. Hoje ele tem mais de 500 livros. Então ele teve contato com a vida espiritual superior, nossa, de maneira espetacular. Espíritos de alta envergadura espiritual. Mas teve contato com obsessores ao longo da sua vida, encarnados e desencarnados. Mas a espiritualidade não afastou dele essas companhias, porque isso fazia parte da necessidade evolutiva dele. Se ele cumprisse direitinho os preceitos espirituais. Meus irmãos, quem somos nós para poder não passarmos por isso? Nós estamos num mundo de sofrimento, de prova e expiação. Como não termos problemas? E nós vamos ter problema onde? Onde a gente vive. São os amigos, são os companheiros, com o campo familiar, ambiente de trabalho, onde eu moro, dentro da constituição familiar, né, que nós colocamos. Uai. É lógico, todos nós vamos ter problema em alguma área ou várias áreas. Muito bem, ele fala assim, ó. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo, ali não mais põe os pés. Se aquele ambiente, se aquele local é um local para você naquele momento de desagrado. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas. Olha só.
Porque você tem que vivenciar esses conteúdos e esses ensinamentos. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando: não tenho forças. Olha se nós não somos assim. Olha se a gente não passa a vida reclamando, gente. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Olha se nós não somos assim. Eu não escapo nenhuma aqui. Nenhuma. Eu consigo falar: não, isso aqui eu não faço não. Eu não consigo. Então Emmanuel consegue trazer para nós situações do cotidiano, do nosso dia a dia. A mensagem é para todos nós. É preciso refletirmos nas lições que nós estamos recebendo. Porque sem a prática desses ensinamentos que ele nos traz aqui, aproveitando as coisas que nos ocorrem, nós vamos patinar no processo evolutivo. Nós vamos repetir as situações de novo. Porque como avançar sem quitarmos as nossas dívidas do passado? Se sucumbes às tentações, que a gente sempre está falando aqui em tentação, Emmanuel, no estudo que a gente já apresentou especificamente com esse tema, ele fala que não tem como evoluir sem tentação, para a gente aprender a resistir ao erro cometido no passado. Então, se sucumbes às tentações, alegas renegando o dever. Seja virtuoso quem passa. Mas esse é um instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Tentação é para acontecer, mas temos que ter resistência. Parar com esse negócio de olhar só o outro. Eu queria ser como o Chico Xavier. Ele sofreu tanto quanto as lições que ele aprendeu positivamente ou nos trouxe através do seu trabalho. Os grandes espíritos são os que mais sofrem. Quando você estuda lá Pietro Baldi, você entende isso. Quanto maior a evolução, maior é o campo de tentação. Esses espíritos aí volumosos espiritualmente, não é privilégio não, eles conquistaram. E eles hoje nos convidam a fazermos o mesmo. Senão eles não teriam condições morais, espirituais, Emmanuel é um deles, de trazer a lição. Só traz lição quem vivencia. Por isso que a gente sabe que Emmanuel é um espírito altamente evoluído. E se ele nos trouxe a lição, é porque nós damos conta de executá-la. Senão nós não teríamos recebido no nosso programa reencarnatório. É preciso ter esse entendimento. À frente ele fala: toda conquista na evolução é problema natural de trabalho. Olha só. Toda conquista, ao atingir o grau de evolução, é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. Ninguém evolui do nada, sem o esforço, sem a conquista. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Nada, absolutamente nada do que nós vivenciamos no dia a dia é por acaso. Todos os processos que nos convocam ao progresso, à evolução, é em cima de atos que nós cometemos e falhamos. E hoje nós precisamos evoluir.
para isso, nós dependemos de uma vivência para corrigir esses pontos. Ninguém evolui sem isso. Temos que pagar um preço, que é qual? Agir de maneira correta, positiva, diante do convite que a vida nos dá nos campos profissionais. Retifiquemos a estrada. Olha só, retifiquemos a estrada. Porque nós vamos trilhar pelo mesmo caminho que nós erramos, entende? Fazendo diferente. Corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo, sem distinção. Então, tudo que nós destruímos, o caminho que a gente fez prejudicando o outro, se esse outro estiver no nosso caminho, nós vamos ter que pagar para ele. Se ele não estiver no caminho, porque às vezes já evoluiu, nós vamos pagar também para outros que estão de igual maneira no campo negativo e necessita do nosso auxílio acertadamente, acertando nossas condutas. Não é difícil entender isso. Então lembra, nós vamos... então quer dizer que o caminho que me trouxe até aqui é o mesmo caminho que nós erramos. E hoje vai acontecendo as mesmas ações para que eu possa corrigir. Por isso que o nosso tema é corrigir e pagar. Corrigir e pagar. Que nós vamos pela mesma estrada que nós viemos, no campo do erro. Chegamos até aqui. Então nós vamos de novo trilhar o mesmo caminho, por isso que os acontecimentos se repetem. E aqueles mesmos espíritos que por nossa causa falharam, não evoluíram, vão se apresentar no nosso caminho. Aqueles que evoluíram por seus méritos, vão surgir outros do mesmo nível. E vamos pagando as nossas dívidas. Ele encerra da seguinte maneira: retifiquemos a estrada. Olha a imagem ajudando a gente a refazer o caminho. Corrigindo a nós mesmos. Não é corrigindo o outro. É corrigindo nós mesmos. Toda vez, já falei isso várias vezes, toda vez que você olha para alguém, notou que o Guará mudou? Viu que o Guará está diferente? Está uma nova pessoa? Quando você observar isso em alguém, não é o outro que mudou. Foi você que mudou. Ao mudar, você me vê com outros olhos, de outra maneira. É por isso que a espiritualidade superior não nos abandona. É como se eles não tivessem vendo os nossos erros, os nossos defeitos. Porque a gente só vê defeito do outro quando a gente tem. Que é o que Emmanuel coloca lá no livro Pensamento e Vida, capítulozinho, lição número 8, intitulado Associação. Ele fala que a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. E os erros que eu vejo no outro, e divulgo, e falo, e fofoco, e comento, aquilo vai fortalecendo o meu campo. Aqueles conteúdos em mim. E um dia eu vou acabar praticando aqueles mesmos erros que eu cometi. E no livro nos domínios da mediunidade, nós vamos ver essa frase de que vemos no outro aquilo que a gente é. Então esses dois livros, nos dá essa noção espetacular. Tem um capítulo lá nos domínios da mediunidade que ele fala exatamente isso. A gente vê no outro aquilo que a gente é. E no Pensamento e Vida, lá no capítulo 8, ele fala que à medida que eu vejo o defeito do outro e vou comentando, falando mal, observando, é porque na realidade eu estou vendo um espelho, que sou eu mesmo. Eu acabo vivenciando e praticando aquilo, ou hoje ou amanhã, é a expressão que ele usa lá. Aí ele continua aqui, nesse encerramento: resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção.
Que é a maneira que a gente tem, porque esse retorno, essa correção, a gente tem que estar junto com o nosso próximo, é em favor do nosso próximo, porque nós erramos em relação ao nosso próximo. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Por isso que quanto mais eu demorar, quanto mais eu repetir, mais difícil fica. Porque as contingências que envolvem aquele ato, principalmente quando eu repito o erro, ele vem recheado de mais conteúdo, fortalecido no campo negativo, e aquilo volta para nós com muito mais dificuldade. Então, meus irmãos, é preciso nós atentarmos, corrigir e pagar com luta. Não é à toa que nós sofremos. Nós temos aí as nossas dívidas, nossos erros, nossas provações. Não é novidade, gente, não é novidade. Qualquer dor que você sinta, oriundo das suas provações, não é novidade. Não é nada novo. É repetição. Já aconteceu. Naturalmente que à medida que a gente vai melhorando, vai corrigindo, a gente aumenta a nossa sensibilidade. Quanto maior a sua sensibilidade, mais você sente por pequeninas coisas. Não estou falando de desequilibrar, mas de sentir, ficar emotivo. E nada, absolutamente nada, nos ocorre por acaso. Não é à toa. Não adianta reclamar, pensar que você está sofrendo injustamente. Não existe essa prerrogativa. Deus, nosso Pai, nos ama tanto. A bondade divina através dos seus mensageiros, né? Não deixa acontecer nada, absolutamente nada, daquilo que necessitamos passar. Se nós acreditarmos nisso e observarmos a cada hora, a cada momento, a cada acontecimento da nossa vida, nós vamos ver lógica na vida. Nós vamos ver sentido nesse mundo de prova e expiação no qual nós estamos inseridos dentro dessa caminhada evolutiva. Nós precisamos nos enquadrar dentro desse raciocínio, que é o que a espiritualidade nos convida, trazendo essas lições. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos fortaleça, nos ajude a entendermos isso, para que faça sentido todo esse trabalho, todo esse esforço nosso. Tá bom? Então, nós convidamos agora todos para que façamos a nossa oração final, endereçando principalmente os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos de aqui estarmos, absorvendo os teus ensinamentos através da palavra amiga dos mentores, que nos trazem as orientações de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Nos lembramos nesse momento de Mãe Maria Santíssima, para que o seu amor adentre cada lar que acompanha esse trabalho. A todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, que seus lares possam ser visitados e onde quer que estejam, se estiver acamado, se estiverem desencarnados, todos possam ser amparados e assistidos pelas forças do bem. E onde quer que tenha um espírito encarnado ou desencarnado em sofrimento, essas bênçãos também podem chegar através dos seus anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por essa noite, que possamos assimilar isso na vivência de nossa prática pelo esforço pessoal. Que os nossos anjos da guarda nos ajude com essas forças, que possa estar sempre presente em nossas vidas. Que a tua paz nos acompanhe, não só o restante do dia de hoje, como na sequência de nossos dias. Graças te damos e que assim seja. Muito bem. Tá aí agora o trabalho social da cesta básica, né, do enxovalzinho,
e dos itens, né, que a gente entrega tanto na cesta básica como no enxoval. E aí os dados que você precisa para poder continuar nos ajudando. Estamos finalizando as compras, possivelmente essa semana que vem. Talvez quarta eu não consigo ainda, na próxima quarta, mas na outra nós vamos trazer fotos do trabalho de distribuição, que nós estamos fechando a compra e a confecção da cesta básica. Então, se der tempo, quarta-feira que vem a gente já traz, se não, no máximo na outra, a gente vai trazer o trabalho que foi realizado junto às mães, junto às nossas famílias assistidas, tá bom? E é importante você ter esse material. Quem quiser particular pode me pedir, que eu passo pelo WhatsApp, e você divulga, mostra para os companheiros que através de você tem nos ajudado com essa campanha, tá bom? Nós conseguimos juntar um dinheiro suficiente para montar essas cestas básicas e estamos finalizando aí com o mercado os produtos mais baratos, né, de boa qualidade, mas em conta, para poder a gente conseguir fazer esse trabalho. E quarta que vem, no máximo na outra, a gente traz as fotos para vocês verem, tá bom? Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Curta o nosso vídeo, dá lá um joinha, divulguem para os seus companheiros esse link, que não precisa de link, né? Basta vocês digitar lá GER Sobradinho, toda quarta-feira às 20 horas, igual você fez hoje. Aí você consegue conectar conosco e acompanhar esse trabalho normalmente, tá bom? Um abraço carinhoso, dá lá o joinha, que é a maneira que a gente tem de contribuir com a divulgação do nosso trabalho. E quarta-feira que vem nós aí trazemos aí mais um tema, mais uma mensagem para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Um beijo, um abraço carinhoso a todos. Até quarta-feira que vem. Tchau.